Trataremos agora das origens da história cultural brasileira. Para tanto, é preciso que retomemos um pouco o período que antecede a chamada descoberta ou chamado descobrimento do Brasil, que na verdade representa um encontro entre civilizações. Vejamos, Portugal, cabeça da Europa, faz divisa com a Espanha e com o Mar Oceano. Daí, não restar outra alternativa senão lançar-se ao mar em busca de novas terras. Fernando Pessoa, em Mensagem, obra publicada em 1934, ao fazer referência ao rei Dom Dinis, trata do fato de que ele mandou que fossem plantados pinhais, cujos pinhais, muito tempo depois, cerca de 2 séculos depois, servirão como matéria-prima para a construção das embarcações que singrarão o mar na direção das Índias e da América Portuguesa, do Brasil, especificamente. Dessa forma, é preciso pensar o período que antecede ao descobrimento do Brasil como um período de profunda inquietação e ansiedade na medida em que os portugueses precisam estabelecer uma rota comercial com os outros quadrantes do planeta, a Ásia, a África e a América, que já fora descoberta anos antes. Dessa maneira, ao chegar aqui, Pedro Álvares Cabral estabelece um contato entre civilizações distintas, cujo contato é importante na medida em que dele decorre a ocupação do território brasileiro de forma definitiva. Essa ocupação, em princípio, ela visava, como diz um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, o futuro da exploração do ouro e da prata, além do bom proveito da catequese dos povos selvagens por parte dos portugueses. Todavia, se a catequese rumará, ainda que de forma lenta e difícil, nos anos seguintes, o ouro e a prata ficam como simples promessas. Não tendo como oferir lucro da exploração de metais preciosos, a cana-de-açúcar, implementada em nosso solo, e a produção açucareira dela decorrente, funcionarão como uma espécie de ouro branco, que adoçará o paladar da Europa e dará significado à presença exploradora e colonizadora dos portugueses no Brasil do século XVI. Agora, assistiremos a uma encenação que dará uma ideia bem ampla, bem abrangente, da situação representada pela presença dos colonizadores portugueses no Brasil do século XVI. Para falar sobre o século XVI, vamos voltar um pouquinho no século XV, época em que os europeus, principalmente os portugueses, lançaram-se ao mar em busca de novas rotas comerciais e riquezas. No século XVI, essa aventura gerou resultado, com a chegada dos portugueses ao Brasil e a exploração dos recursos encontrados nas terras americanas. Esse século foi considerado o século de ouro dos espanhóis, pela quantidade de ouro e prata que retiraram do solo americano. Os portugueses, por sua vez, exploraram o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Outros países europeus também cobiçavam as riquezas do novo continente. Os navios piratas e corsários ingleses e franceses atacavam os navios espanhóis para lhes roubar o ouro. Também foi no século XVI que muitos estudiosos atravessaram o Oceano Atlântico para examinar o continente americano. Ficaram fascinados com os animais e plantas, tão diferentes dos que estavam acostumados. Mais fascinados ainda, ficaram com os habitantes do local. Canibais, selvagens, amistosos, hostis, assustadores, eram alguns dos adjetivos usados pelos cronistas da época.
Deu para perceber que o século XVI foi cheio de encontros e desencontros entre as culturas, não é